Uma pensadora com uma história de vida bastante peculiar e que formulou uma tese que apontava para os riscos do fim da civilização na primeira metade do século XX. Vamos saber um pouco mais sobre essa tese, mas antes deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Antes de começar o vídeo, eu quero falar com vocês sobre o meu novo livro, Colchão de Cacos de Vidro, que é um lançamento da editora Penalux. Eu vou deixar aqui no card um vídeo apresentando esse livro e na descrição o link para quem tiver interesse pela obra. Simone Weil foi uma filósofa francesa. Ela nasceu em 1909, faleceu em 1943 e ela tem uma trajetória de vida bastante singular. Ela se formou em filosofia, foi professora e ela teve uma forte ligação com movimentos operários, com movimentos de trabalhadores, e ela, para conhecer mais sobre a realidade operária, ela deixou durante um período seu trabalho de professora e foi trabalhar em uma fábrica para conhecer a realidade do dia a dia dos operários. Ela também tinha uma forte inclinação religiosa que permeia os seus trabalhos, e com a invasão nazista na França, ela foi para a Inglaterra, onde participou de movimentos intelectuais contra o nazismo e veio a falecer na Inglaterra em 1943, porque ela tinha uma saúde fragilizada e faleceu em decorrência da tuberculose. Seu livro, O Enraizamento, foi publicado póstumamente em 1949 e foi escrito nesse período em que ela estava na Inglaterra. Nessa obra, ela procura analisar como está a civilização naquela época que ela vivia, nessa época da Segunda Guerra Mundial, e ela procura encontrar o que seria um grande problema para a civilização. A investigação feita por Weil nasce do pressuposto de que os seres humanos, assim como ele possui necessidades fisiológicas, necessidades físicas como comida, segurança, sono, etc., também tem necessidades que a gente poderia definir como espirituais, ou necessidades que seriam intangíveis, como liberdade, liberdade de expressão, ordem, entre diversos outros. A principal dessas necessidades que ela aponta é o enraizamento. O enraizamento, segundo Weil, é a necessidade do ser humano de se ver pertencente a uma sociedade, a uma estrutura maior que ele, que tenha uma perspectiva histórica e com a qual ele tenha laços que o envolvam. A gente pode definir o enraizamento como a necessidade de pertencer a algo maior, saber que você pertence a uma sociedade, que você convive com pessoas que têm pensamentos iguais, que compartilham de uma história comum, que compartilham de um senso maior de territorialidade, de sociabilidade, entre outros aspectos que envolvem esse senso de pertencimento. O grande problema que a Simone Weil identifica naquele período da Segunda Guerra Mundial é o que ela chama de desenraizamento, o processo oposto que desconstruiria esse enraizamento. O desenraizamento, então, seria a perda dos laços dos indivíduos com essas instituições maiores, com a sua sociedade, com o seu país, e o rompimento desses laços um processo contínuo iria levar ao fim da civilização. Esse processo de desenraizamento, segundo Weil, nasce de dois processos, de duas fontes diferentes. A primeira delas é através do modelo capitalista de trabalho, através do dinheiro, através do salário, do trabalho assalariado. Nessa perspectiva, o operário, o seu ambiente de trabalho, estaria pouco a pouco sendo desligado da sua originalidade, daquilo que traça o que é o seu próprio eu. As muitas horas de trabalho, salários baixos, toda uma opressão existente dentro do ambiente de trabalho fariam com que o ser humano perdesse
esse seu enraizamento. O trabalho, então, e a opressão causada pelo trabalho faria com que o ser humano fosse perdendo os seus laços com a sua sociedade. O segundo aspecto que causa esse desenraizamento está num processo mais ligado a ideias, mais ligado à educação. Segundo veio a construção da civilização, e a gente pode pensar mais especificamente a civilização ocidental, tem como base duas formas de relacionamento do ser humano com a sua percepção do mundo. Uma delas é pela relação com uma realidade mais palpável, mais imediata e até pré-reflexiva. É o contato que o ser humano tem com o dia a dia, com seus amigos, com sua casa, o contato imediato que a pessoa desenvolve. Já a segunda forma desse relacionamento de pensamento com o mundo seria por uma tradição que viria do Renascimento, que aí seria um pensamento mais reflexivo, um pensamento mais crítico, um pensamento mais questionador, um pensamento que faria que o ser humano raciocinasse, questionasse, encontrasse solução para os problemas do mundo. Então, a gente pode pensar que o ser humano teria duas formas de realizar essa relação do seu pensamento com o mundo. Uma através desse contato mais imediato e outra através de um contato que seja mais reflexivo, mais, digamos assim, profundo. O problema que a Weil identifica é que essas duas formas de pensar estariam se perdendo diante de uma racionalidade focada para o trabalho. Todo o processo de educação, todo o processo de pensamento acabou sendo convertido em pensamento para o trabalho. Todo o foco do pensamento do indivíduo, todo o foco da sua capacidade de raciocinar está voltado para alguma prática produtiva. E como existe esse foco nessa prática produtiva, acaba se perdendo tanto essa relação imediata com o seu entorno, com a sua proximidade, tanto essa capacidade para um pensamento mais reflexivo, um pensamento mais questionador. A gente pode pensar isso imaginando um exemplo. Vamos pensar que um determinado operário ele tem um trabalho de uma carga de 8 horas diária, mais 1 hora de almoço no meio, então ele ficaria 9 horas fora de casa. E esse trabalho esgota toda a sua energia, o deixa muito cansado. E todo o processo de educação que ele recebeu fez com que ele fosse apenas um operário. Ele não aprendeu a questionar, ele não aprendeu a ter um pensamento mais reflexivo, ele aprendeu a realizar algum determinado ofício para um ambiente fabril. Então, por estar muito cansado, por receber um salário baixo, por toda a opressão que acontece nesse ambiente de fábrica, ele perderia o contato com a sua realidade mais imediata, ele deixaria de ter contato com seus amigos, ele poderia se tornar mais distante dos seus filhos, da sua família, ele deixaria de ter atividades prazerosas, atividade de prazer, ou seja, seria destituído desse seu contato imediato com o mundo. E da mesma forma, ele também não desenvolve esse pensamento de base renascentista, esse pensamento mais crítico, esse pensamento mais reflexivo. Um outro ponto do desenraizamento que a Simone Weil coloca está ligado também a uma relação que seria entre dois países e sobre a dominação de um país em cima do outro. Se a gente imaginar a colonização brasileira, a gente teve um processo de escravidão no Brasil. Então, quando os portugueses pegavam um escravo na África e traziam para o Brasil, esse escravo ele estava sendo desenraizado. Todo aquele laço com a sua existência estava sendo perdida em função de um processo de dominação. Da mesma forma, e ela cita no livro, quando o Império Romano dominou a Gália. Ela fala sobre toda uma tradição de literatura dos druidas gauleses e pela força, pela violência com que o Império Romano destruiu a Gália, todo esse conhecimento se perdeu, ou seja, houve um processo de desenraizamento. Ou então, da mesma forma, quando a Inglaterra dominou a Índia, você tem um processo de uma nação exercendo domínio sobre a outra,
que também é um caso de desenraizamento. Ou seja, pensar no desenraizamento significa também pensar que essa relação pode ser exercida entre um povo sobre o outro, de uma nação sobre outra, e isso é um ponto bastante singular porque ela escrevia na época da Segunda Guerra Mundial, em que havia a ameaça de Hitler com a sua dominação sobre os demais países e seus planos para ter se tornado o dono do mundo. Assim, a gente tem nesse livro um pensamento bastante singular referente à civilização, um olhar bastante interessante sobre como estava o mundo naquela época e sobre como todo esse processo de industrialização e de racionalização estavam caminhando para colocar em risco a própria civilização. A autora, então, fez essa sua crítica, que demorou até a se tornar mais relevante. Ela foi uma autora que começou a ser mais estudada nas décadas de 1950 e 1960, e no Brasil ela nem é uma autora tão conhecida assim, mas deixou um legado de um pensamento bastante crítico e que é necessário para a gente compreender a nossa civilização e os riscos que ela pode correr. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.